Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa. Nós queremos olhar para Jesus, o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá mesmo a vida pelas suas ovelhas, porque não permite que o ladrão, que o mercenário, que o lobo ataque e roube suas ovelhas. A não ser que as ovelhas fujam, a não ser que as ovelhas não queiram ficar no colo do seu pastor e fujam para outros redis. Mas deixa eu dizer a você, Jesus não. Jesus, ele dá a vida no seu sentido mais pleno. Primeiro, para cuidar das suas ovelhas. Ele cuida com amor, com ternura. Ele se preocupa com cada inquietação que parte do coração da ovelha. Não pense que Jesus está distante das nossas inquietações, preocupações, tensões. Não. Nós é que precisamos colocar o nosso coração nele. Porque ele é que cuida do coração de cada ovelha. É que tem ovelha que se distancia. É que tem ovelha que não dá voz e nem vez para o seu pastor. É que tem ovelha que se deixa seduzir, enganar, se iludir com outros pastos que parecem mais vistosos, bonitos, aparentemente mais atrativos. Mas o bom pastor, ele cuida do coração das suas ovelhas. E ele sabe que as ovelhas se machucam nos passos da vida. Machuca a perninha, machuca, se rala e se fere. E o bom pastor, ele vem e cuida e dá o tratamento. E ele de fato vai lá cuidar até que se recupere a ovelha. É por isso que nós precisamos colocar o que está machucado, o que está ferido, o que está dolorido no coração do bom pastor, para que ele cure as feridas da nossa alma, cure as feridas do nosso coração. E eu digo mais, ele nos dá a vida, porque não adianta estar vivo, é preciso viver, é preciso ter vida. Vida com gosto, vida com sentido, vida com razão de ser e de viver. E quando nós olhamos para o bom pastor e vemos que a vida dele é se doar, a vida dele é amar, e se nós não estamos amando, nós não estamos nos doando, é porque a nossa vida não está nele. E nós precisamos estar no bom pastor para que ele cuide de nós. Porque se não estivermos,
nós estaremos nas mãos dos mercenários da vida, que nos iludem, que nos enganam. Quantos mercenários no campo da religião, da política, dos negócios, quantos mercenários estão aí interessados em nós, interessados naquilo que nós podemos fazer para favorecê-los. E aí usam de toda e qualquer linguagem afetuosa, bonita, cheia de recursos, que a gente fica até mexido, a gente se mexe por dentro quando escuta os discursos que eles falam, que eles usam. Mas é tudo falácias, porque o único que é capaz de dar a vida por nós é Ele, o bom pastor. Não deixemos nos enganar por discursos melosos, afetuosos, sedutores, que seduzem as nossas necessidades financeiras, econômicas, afetivas, as nossas carências, porque vão nos sugar, vão nos puxar e depois irão nos deixar. O único que nos deixa, não nos deixa, é Jesus. Ele é o bom pastor que dá a vida e cuida das suas ovelhas em tudo. Em tudo mesmo, Ele cuida de nós. Deixemos-nos então sermos cuidados por Jesus, o bom pastor. O que é a reencarnação? O próprio nome está dizendo, é você se encarnar de novo. Então, o que a teoria espírita preconiza? Preconiza o seguinte, que todo mundo vai se salvar. Não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório. O que existe é o seguinte, se você morreu, não está perfeitamente purificado, você vai voltar. Vai voltar e vai sofrer de novo, para você purificar mais um pouco. Aí morre, purificou mais um pouco, chegou a 30% de purificação, volta, vive essa vida aqui, faz bastante caridade, por isso que os espíritos fazem bastante caridade, porque eles entendem que isso purifica. Faz caridade, né? E aí você chegou a mais perfeição, até que chega um ponto, depois de sucessivas reencarnações, você chega a uma perfeição que eles não chamam de santidade, eles chamam de perfeição. 100% de perfeição. Então você aí, a tua alma atingiu o que eles chamam de um espírito de luz. E você então vai viver eternamente assim. Bom, diferente o que nós católicos acreditamos. Para nós não existe reencarnação, para nós existe ressurreição. Então, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, algo muito forte, muito pontual. Está escrito lá. Está determinado que cada um morra uma única vez. Olha bem. Em seguida vem o juízo. O que é o juízo? O juízo diante de Deus, no tribunal de Cristo. Então, está determinado que cada um morra uma única vez. E em seguida vem o juízo. Não, por isso que a igreja não acredita em reencarnação. A igreja respeita quem acredita, né? Nós temos que ter aí uma convivência fraterna com quem não acredita, mas para a igreja, a vida eterna se consegue pela ressurreição. É importante que nós compreendamos que, embora a ideia da reencarnação seja até mesmo atraente, na verdade ela carrega dentro uma perversão, que é o fato de que o homem torna-se seu próprio salvador. Não é necessário que Cristo venha para nos salvar. Somos nós que, pelos nossos esforços e cruzes que iremos carregando de andar em andar, iremos construindo uma torre de Babel, até que com nossos esforços um dia chegaremos no céu. A reencarnação, ela não somente não leva esta vida a sério, como não leva a redenção de Cristo a sério. Aqueles que creem na reencarnação não podem ser chamados verdadeiramente de cristãos. E se os espíritas dizem que são cristãos num sentido muito amplo da palavra. Ou seja, são cristãos enquanto consideram que
Jesus, Cristo, é um espírito de luz que veio para guiar as almas de volta para Deus. O cristianismo não é isso. O Verbo, Deus, se fez homem, carne, inteiro, corpo e alma. E assim, corpo e alma, iremos um dia triunfar com Deus no céu. Os espíritas creem na reencarnação. Nós cristãos respondemos e dizemos: creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Então aqui atenção, é muito problemático. Não existe a ideia de redenção, não é Cristo quem me salva. Quem me salva, aliás, ninguém me salva, eu tenho que me purificar. Então a cruz de Cristo perde o sentido, a morte de Cristo perde o sentido. Cristo é somente um mestre iluminado de moral, que me ensina o caminho. Não é meu Salvador, nem é Deus. Atenção. Então, veja, não existe a ideia de redenção, nem de perdão dos pecados. Não existe a ideia de que o corpo vai ter uma vida nova, glorificada. Nem a alma. Atenção, a alma não vai ter vida nova, ela já está perfeitinha aqui e desencarna. Enquanto que na ressurreição a alma é transfigurada em Cristo. Lá ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar. Para um reencarnacionista, é só uma mudança de andar, de estado. Aqui está no corpo, aqui está fora do corpo, mas tem saudade como tinha aqui, sofre lá como sofria aqui, depois se reencarna novamente. Então são duas ideias totalmente opostas. Quem crê em reencarnação, esqueça Cristo como Salvador e Senhor. Quem crê em reencarnação, nem pensa em comungar, porque ali é o corpo de Cristo, seu corpo, cheio de Espírito Santo, que vai ressuscitar também nosso corpo. Então, não se pode ser cristão e reencarnacionista. Eu sei que há reencarnacionistas que admiram Cristo, gostam dele, tudo bem, mas não são cristãos. Porque ser cristão é afirmar que Cristo é Salvador, Redentor dos meus pecados e me ressuscitará em corpo e alma. Ressurreição da carne. Muitas pessoas, quando falam isso, pensam talvez na ressurreição apenas de Jesus. Cremos na ressurreição da carne de Jesus. Mas na verdade é muito mais do que isso. Quando nós dizemos lá no nosso creio, durante a missa, creio na ressurreição da carne, nós estamos em primeiro lugar falando a respeito da ressurreição dos mortos. Certo? Os mortos ressuscitarão com seu corpo e receberão um corpo glorioso. Em primeiro lugar, a ressurreição dos mortos, ela foi revelada progressivamente. Aos pouquinhos, lá no Antigo Testamento, Deus já foi preparando o povo para mostrar para ele que o seu desejo era que o povo tivesse uma vida eterna, uma vida imortal. E nós vamos ler o parágrafo 992 do Catecismo, que fala um pouco sobre isso, já para a gente começar o nosso estudo aqui com tudo, né? 992. Olha só o que diz. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos, isso gostaria de atentar para esse ponto. Olha, nós estamos falando a respeito da ressurreição corporal, a ressurreição do nosso corpo, tá bom? Nós não estamos falando da alma, nós estamos falando da ressurreição do corpo. Então, esta ressurreição corporal dos mortos, ela já foi preparada por Deus desde o Antigo Testamento. Ela foi se impondo como uma consequência intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. Ou seja, Deus não criou só a alma, Deus criou o corpo. O ser humano, ele é corpo e alma. O ser humano não é só alma e não é só corpo. O que nos torna seres humanos é que nós somos feitos de corpo e alma. Nós somos espírito e corpo. Então, veja bem, o desejo de Deus e de toda a eternidade é que nós, homens, por inteiro, nós vivêssemos uma vida eterna, uma vida imortal, ou seja, uma vida sem morte, uma vida para sempre, sem fim. Esse é o desejo de Deus para nós. Então ele foi preparando no Antigo Testamento, porque a gente sabe que por causa do pecado a morte entrou no mundo, não havia morte, mas por causa do pecado a morte entrou no mundo. Então Jesus vem para nos devolver esta graça
de nós vivermos para sempre novamente, de nós vivermos eternamente novamente. Mas veja bem, aí você me pergunta assim, mas Rafael, a gente ainda morre, o nosso corpo ainda morre. Então nós veremos que, por que o nosso corpo ainda morre? Porque a restauração final ainda não aconteceu. Jesus nos salvou, mas nós estamos aguardando a sua segunda vinda, quando finalmente este mundo inteiro será restaurado, inclusive o nosso corpo. Se o nosso corpo hoje morre, quando Jesus voltar, o nosso corpo será transformado e nós não morreremos mais, o nosso corpo não conhecerá mais a morte. É nisso que nós católicos acreditamos. Então olha só, continuando a leitura. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente sua aliança com Abraão e sua descendência. É nesta dupla perspectiva que começará a exprimir-se a fé na ressurreição. Nas provações, os mártires macabeus confessam. Olha só o que diz lá no livro de Macabeus. O Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Aqui é Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, que diz: quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. E por fim, uma citação de Santa Teresinha do Menino Jesus que diz: eu não morro, entro na vida. Olha só a fé que os santos tinham na ressurreição, na eternidade. Isso porque eles ainda estão falando da ressurreição, da primeira ressurreição, que é essa que nós vamos para Deus, a nossa alma vai para Deus. Eles nem estão aqui mencionando ainda a segunda ressurreição, que diz respeito à ressurreição da carne. Imagine como vai ser. Nós não temos como dizer exatamente, a igreja não tem uma resposta para isso. Entretanto, nós sabemos que irá acontecer. E aí nós viveremos eternamente com Deus, em céus novos e numa terra nova. Esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja de 2000 anos. E para encerrar, eu gostaria de ler para você o parágrafo 1013, que faz um alerta para nós a respeito da reencarnação, dizendo, o catecismo diz claramente que não existe reencarnação, mas existe ressurreição, ressurreição da carne. A pessoa não vai reencarnar, ela não vai entrar numa carne de novo. É diferente, percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos aí, as pessoas que morreram já estão com Deus e o seu corpo está aqui esperando o dia da ressurreição. Mas a reencarnação é outra coisa, que seria a pessoa morre, aí ela vem numa outra vida depois. A igreja não acredita em reencarnação. Olha o que diz o parágrafo 1013, diz assim: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem. É o fim da peregrinação terrestre. Acabou. Ele não vai voltar aqui nesta terra. Do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Então é aqui, durante a nossa única vida nesta terra, que nós vamos decidir se nós vamos viver uma vida com Deus ou não. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Daí diz aqui o livro dos Hebreus: os homens devem morrer uma só vez. Olha só, a palavra de Deus nos orienta que os homens devem morrer apenas uma vez. Não existe reencarnação depois da morte, diz o catecismo, portanto, no parágrafo 1013. Então, nós podemos ficar certos de que o que nos espera é uma ressurreição da carne no último dia, na segunda vinda de Jesus. No dia que ele voltar, aí sim, nós receberemos um corpo glorioso, a nossa alma unida ao nosso corpo já revestido de glória. Amém? Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora